Isaías capítulo 6. Vamos a continuar hablando de otro aspecto que tiene que ver con la lepra. E vamos continuar falando de outro aspecto que tem a ver com a letra. Y vamos a usar el contexto del pasaje de Isaías 6, E vamos usar o contexto da passagem de Isaías 6, especialmente para ver un poco la vida del rey Usías. especialmente para vermos um pouco da vida do rei Uzias. Entonces vamos a leer Isaías 6, Então vamos ler Isaías 6, verso 1 al verso 3. do versículo 1 ao 3. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Amén. Mis hermanos, vamos a ver un poco acerca de la vida del rey Usías, Meus irmãos, hoje nós vamos ver um pouco acerca da vida do rei Uzias, especialmente la manera como él murió, especialmente a maneira como ele morreu, para conocer un poco la santidad de Dios para conhecermos um pouco da santidade de Deus y el peligro del pecado del orgullo. e o perigo do pecado do orgulho. Aquí Isaías nos dice que él tuvo una gran visión de la gloria de Dios, Aqui em Isaías nos fala que ele teve uma grande visão da glória de Deus. y esa visión él la recibió especialmente en el tiempo que murió el rey Usías. E essa visão ele recebeu especialmente no ano em que morreu o rei Uzias. Entonces vamos a ver en la vida de Usías Então nós veremos na vida de Uzias un ejemplo de la gravedad del pecado de la soberbia. um exemplo da gravidade do pecado da soberba. Este es otro tipo de pecado Esse é outro tipo de que pecado puede surgir en la vida de cada uno de nosotros. que pode surgir na vida de cada um de nós. Pecado muy peligroso. Um pecado muito perigoso. Y la palabra de Dios queda escrita como ejemplo para nosotros, E a palavra de Deus está escrita como exemplo para nós, para advertirnos, para nos advertir, para que no pequemos en las mismas cosas. para que nós não pequemos nas mesmas coisas. Entonces vamos a ir al segundo libro de Crónicas, Então agora nós vamos a 2 Crônicas, capítulo 26, capítulo 26, y vamos a leer cómo fue la muerte del rey Usías. e vamos ver como foi a morte do rei Uzias. Vamos a ver un poco qué sucedió Vamos ver um pouco do que aconteceu en la vida de Usías, na vida de Uzias, que permitió que muriera. que a causa da sua morte. Dice desde el verso 3 Diz no versículo 3 del capítulo 26: do capítulo 26: de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. Y 52 años reinó en Jerusalén, y el nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Y dice el verso 4: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. E diz no versículo 4: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Y dice el verso 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. E no versículo 5 diz: porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Hermanos, cuando uno lee la historia de los reyes de Israel, Irmãos, quando nós vemos a história dos reis de Israel, Usías fue un gran rey,
Uzias foi um grande rei. que hizo lo recto delante del Señor, E ele fez o que era correto diante do Senhor. y él prosperó porque persistió en buscar al Señor. E ele prosperou porque ele perseverou em buscar o Senhor. Si usted mira más adelante, Se você olhar mais adiante, él fue conocido por sus grandes victorias sobre los enemigos. ele foi conhecido por suas grandes vitórias contra os inimigos. Él fue conocido también por las grandes edificaciones que llevó a cabo. Ele também foi conhecido pelas grandes edificações e construções que ele concluiu. Él fue conocido también por el gran ejército que levantó. Ele também foi conhecido pelo grande exército que ele levantou. Usías es como ese tipo de líder exitoso. Uzias é como esse tipo de líder de sucesso. Esa nación, la nación de Israel, prosperó bastante a través de su liderazgo. E a nação de Israel prosperou muito sob sua liderança. Dios le bendijo grandemente. Deus o abençoou grandemente. Usías pudo haber sido comparado con David o con Salomón. Uzias pode ser comparado inclusive com Davi e com Salomão. ¿Usted se imagina un líder carismático, próspero y exitoso? E você consegue imaginar um líder carismático, próspero e de sucesso. Seguramente tenía el amor del pueblo, Seguramente ele tinha o amor do el povo, respeto del pueblo, o respeito do povo, por todo lo que Dios estaba haciendo. por tudo que Deus estava fazendo. Parecía que todo iba bien E parecia que tudo ia bem, hasta que nos vamos a encontrar con unos versos más adelante. até que nós nos encontramos com os versículos posteriores. Verso 16. Versículo 16. Dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Aquí este pasaje nos dice que cuando Usías llegó al punto más alto de su vida, Essa passagem nos fala que quando Uzias chegou no ponto mais alto da sua vida, su corazón entró en un estado de ruina, o seu coração entrou num estado de ruína, porque él se enalteció. porque ele se enalteceu. Entonces vamos a ver los peligros de la soberbia y el enaltecimiento en el corazón del hombre. Então nós vamos ver aqui os perigos da soberba e do enaltecimento no coração do homem. Recuerde, este era un hombre piadoso, Lembre-se que Uzias era um homem piedoso, era un hombre íntegro, era um homem íntegro, era un hombre que había procurado buscar a Dios. era um homem que sempre procurava buscar a Deus. Y en esa búsqueda Dios comenzó a bendecirlo, E nessa busca a Deus, Deus começou a abençoá-lo. Dios comenzó a ayudarlo. Deus começou a ajudá-lo. Su liderazgo, la nación comenzó a prosperar, Sua liderança na nação começou a prosperar. pero apareció el orgullo, Mas aí apareceu o orgulho, que es como un tipo de lepra, que é como uma forma de lepra, muy peligrosa, muito perigosa, muy destructiva. muito Y destrutiva. así como le sucedió a Usías, E assim como aconteceu com Uzias, nosotros tenemos el testimonio en las escrituras nós temos o testemunho nas Escrituras que eso mismo le sucedió a Satanás, que isso também aconteceu com a Satanás, los ángeles, com os anjos, a Adán, com Adão, a hombres piadosos, com homens piedosos, Usías Uzias y otros, e outros, que tal vez no cuidaron en algún momento de su vida su corazón, que talvez em algum momento da sua vida descuidaram do seu coração. y en su corazón comenzó a suceder algo muy maligno. E no seu coração começou a surgir algo muito maligno. Entonces vamos a ver la historia de Usías Então nós vamos ver na história de Uzias para aprender nosotros, para que nós possamos aprender com ela. aprender un poco acerca de la santidad de Dios, Aprender um pouco sobre a santidade de Deus, del temor de Dios, do temor de Deus, que es el principio de la sabiduría. que é o princípio da sabedoria. Entonces vamos a ir paso a paso en este versículo, Então vamos passo a passo nesse versículo, examinándolo y aplicándolo a nuestro corazón. examinando e aplicando aos nossos corações. Dice ahí: Diz aí: mas cuando ya era fuerte, verso 16. mas havendo-se já fortificado. Entonces Usías
llegó a un punto donde realmente él estaba fuerte. Então Uzias chegou a um ponto onde ele já realmente estava muito forte. Su reino Seu reino era un reino seguro, era um reino seguro. un gran ejército, Ele tinha um grande exército, mucha prosperidad. muita Él prosperidade. entró en un estado de seguridad. E ele entrou num estado de segurança. Pero ahí su corazón, Mas aí seu coração, dice la palabra, se enalteció. a palavra diz que o seu coração se enalteceu. Enaltecimiento nos habla de orgullo en el corazón. O enaltecimento nos fala sobre orgulho no nosso coração. El corazón del hombre generalmente es inclinado al orgullo. O coração do homem geralmente é inclinado ao orgulho. El problema es que el orgullo O problema é que o orgulho convirtió ángeles en demonios. converteu anjos em demônios. Convirtió un hombre piadoso Converteu um homem piedoso en un hombre leproso. em um homem leproso. Y si usted mira, E se você olhar, el orgullo en el corazón del hombre, o orgulho no coração do en homem, el caso de Adán, le hizo rebelarse contra Dios. no caso de Adão, fez com que ele se rebelasse contra Deus. Y podríamos decir que la base casi de todos nuestros pecados E podemos dizer que a base de quase todos os nossos pecados y de nuestras dificultades con Dios e de todas as nossas dificuldades com Deus surgen de un corazón orgulloso, surgem de um coração orgulhoso, surgen de un corazón enaltecido, surgem de um coração enaltecido, surgen de esa visión errada que podemos tener de nosotros mismos. surgem desse olhar equivocado que nós podemos ter de nós mesmos. Y nosotros vamos a darnos cuenta E nós podemos nos dar conta que Dios juzga seriamente cuando sucede eso en nuestros corazones. de que Deus julga isso seriamente quando acontece isso. La no nosso escritura coração. dice que Dios está contra los soberbios. As escrituras nos falam que Deus é contra os soberbos. Hay una enemistad, Há uma inimizade, un odio um ódio divino divino contra la soberbia y el orgullo. contra a soberba e o orgulho. No importa qué criatura sea, Não importa qual criatura seja, sea un ángel seja um anjo o un hombre, ou um homem, cuando hay orgullo, quando há orgulho, Dios resiste. Deus resiste. Dios está en contra. Deus está contra isso. Dios se opone. Deus se opõe. Hermanos, Irmãos, y si eso le pudo suceder a un hombre piadoso, e se isso pode acontecer com um homem piedoso, seguramente eso es una tentación que todos nosotros podemos experimentar. seguramente essa é uma tentação que todos nós podemos El experimentar. problema es que el orgullo nos lleva a desafiar a Dios, O problema do orgulho é que ele nos leva a desafiar a Deus, desafiar sus mandamientos, a desafiar os seus mandamentos, desafiar su palabra, desafiar a sua palavra, desafiar su señorío. desafiar o seu Y senhorio. vamos a ver cómo esto fue muy sutil, E nós vamos ver como isso foi muito sutil, pero muy grave. mas muito grave. Por eso la escritura dice: Por isso as escrituras nos dizem: tengan cuidado de ustedes mismos. tenham cuidado com vocês mesmos. ¿Por qué la Biblia nos dice eso? E por que a Bíblia nos diz isso? Porque existe la posibilidad, Porque existe a possibilidade, aún de los siervos más exitosos, ainda dos servos de mais sucesso, de caer en la tentación de cair na tentação del orgullo, do orgulho, de la soberbia. da soberba. Y si existe la tentación en los siervos más piadosos, E se existe essa tentação nos servos mais piedosos, ¿cuánto más en nosotros, no? quanto mais em nós, não? Entonces vamos a ver cómo fue la rebelión de Usías Então nós vamos ver como foi a rebelião de y Uzias aprender de este pasaje. e aprender dessa passagem. ¿Cuál fue su rebelión? E qual foi a sua rebelião? Dice el pasaje: Diz essa passagem: porque se rebeló contra Jehová su Dios. e transgrediu contra o Senhor seu Deus. O sea, el corazón soberbio de Usías Ou seja, o coração soberbo de Uzias lo llevó a hacer algo directamente contra Dios. o levou a fazer algo diretamente contra Deus. Lo llevó a rebelarse. O levou a se rebelar. Lo llevó a oponerse a Dios. O levou a se opor a Deus. Recuerden que Dios había bendecido a Usías. Lembrem-se que Deus havia abençoado a Uzias. Le había ayudado a Usías. Deus havia ajudado a Le Uzias. había prosperado en todas las cosas. Ele havia prosperado Uzias em todas as Mas coisas. ahora Usías se revela contra Dios. Mas agora Uzias se rebela contra Deus. ¿De qué manera se rebeló? E de que maneira ele se rebelou? Dice el pasaje que él entró en el templo de Jehová para quemar incienso.
A passagem nos fala que ele entrou no templo de Deus para queimar incenso. Ahora, todos los que conocemos el Antiguo Testamento, Agora, todos nós que conhecemos o Antigo Testamento, sabemos que la adoración en el templo, sabemos que a adoração no templo, que incluía aún el altar del incienso, que incluía mesmo o altar do incenso, era exclusiva de los sacerdotes hijos de Aarón. era exclusivamente dos sacerdotes filhos de Arão. Ni siquiera el rey con toda su gloria Nem mesmo o rei, com toda a sua glória, podía osadamente entrar a servir en el templo. poderia entrar ousadamente a servir no templo. Habían mandamientos bien claros. Haviam mandamentos muito claros. Dios había dicho la manera como se debía adorar en el templo. Deus havia estabelecido a maneira como deveria ser adorado no templo. Pero piensa en Usías, Mas pensem em Uzias, que todo lo que Usías hacía prosperaba. que tudo o que Uzias fazia prosperava. Donde él ponía la mano, Dios bendecía. Onde ele colocava sua mão, Deus abençoava. Eso generó seguramente en Usías una seguridad en su corazón, E isso certamente gerou em Uzias uma segurança no seu coração, a tal punto que él pudo pensar que él podía transgredir la palabra de Dios. a tal ponto que ele chegou a pensar que ele poderia transgredir a palavra de Deus. Y él podía ofrecer el incienso como su corazón lo estaba dirigiendo. E ele achou que ele poderia oferecer o incenso da maneira como o seu coração queria. Él tenía un gran ejército, Ele tinha um grande él exército, tenía muchas riquezas, ele tinha muitas él riquezas, era un hombre muy inteligente. ele era um homem muito inteligente. Y él pensó que en esa sabiduría, inteligencia, E ele pensou que com sua sabedoria e inteligência, él podía transgredir la palabra de Dios. ele poderia transgredir a palavra de Deus. Hermanos, ¿cuántos Usías existen en nuestros días? Irmãos, quantos Uzias existem nos nossos dias? Personas inteligentes, Pessoas inteligentes, personas prósperas, pessoas prósperas, personas que saben hacer ciertas cosas, pessoas que sabem fazer certas coisas, personas hasta exitosas en el mundo, pessoas até mesmo de sucesso no mundo, que piensan que porque son exitosos ellos pueden darle la espalda a la palabra de Dios y vivir de cualquier manera. que pensam que por causa do seu sucesso eles podem dar as costas para Deus e viver da sua própria maneira. Como si la palabra de Dios pudiera ser transgredida sin ninguna consecuencia. Como se a palavra de Deus pudesse ser transgredida sem nenhuma consequência. Esa es la razón de la condenación de los hombres. Essa é a razão da condenação dos La homens, soberbia. a soberba. Dios estableció un camino de salvación. Deus estabeleceu um caminho de salvação. Jesucristo. Jesus Cristo Un único camino. é o único caminho. Mas los hombres dicen, Mas os homens dizem, ellos quieren otros caminos. eles querem outros Ellos caminhos. le dan la espalda al evangelio Eles dão as costas para o y evangelho. quieren vivir de cualquier manera. E eles querem viver de qualquer Es maneira. más, quieren acercarse a Dios de cualquier manera, E mais, eles querem se aproximar de Deus de qualquer jeito. como si Dios nos recibiera. Como se Deus o recebesse. Si nosotros habiéndonos revelado contra su palabra. Se nós, havendo nos rebelado contra a sua Eso es palavra, una insensatez. isso é uma Eso insensatez. es algo absurdo. Isso é algo absurdo. Pero el espíritu de Usías Mas o espírito de Uzias es muy común é muito comum en los hombres. nos homens. Imagínese a Usías Imaginem Uzias con toda su corte real, com toda a sua corte real, con todo su ejército, com todo o seu exército, con toda su fama y su gloria, com toda a sua fama e sua glória, entrando con el altar del incienso al templo de Jehová. entrando no altar do templo do incenso de Jeová. A la vista podría ser hasta un rey piadoso Aos nossos olhos poderia até ser um rei piedoso que quería servir a Dios. que queria servir a Deus. Mas la Biblia nos muestra la razón verdadera del corazón. Mas a Bíblia nos mostra o real motivo do seu coração: Enaltecimiento. enaltecimento. En un sentido, Usías no estaba buscando la gloria de Dios. Em algum sentido, Uzias não estava buscando a glória de Deus. Él estaba buscando su propia gloria. Ele estava buscando a sua própria glória. De tal manera De tal que maneira no le importó lo que Dios había dicho. que ele não se importou com o que Deus havia dito. Él iba a hacer como él quería. Ele ia fazer como ele queria. Pero él olvidó Mas ele se esqueceu que Dios era santo, santo, santo. que Deus era santo, santo, santo. Hermanos, y esa es una de las grandes
grandes lecciones que nosotros vamos a aprender en este pasaje. Irmãos, e essa é uma das grandes lições que nós vamos aprender nessa passagem. Nuestro Dios es santo, santo, santo. O nosso Deus é santo, santo, santo. Y si nuestro Dios ha hablado de la manera como nosotros debemos ministrar el altar del incienso en el templo de Jehová, E se nosso Deus tem falado a nós como nós devemos nos comportar e ministrar no altar do incenso do Senhor, nuestro Dios también ha hablado cómo debemos ser como cristianos. o nosso Deus também nos fala como nós devemos nos comportar como cristãos. Cómo deben ser nuestras relaciones los unos con los otros. Como deve ser o nosso relacionamento uns com os outros. Cómo nuestro servicio en la iglesia. Como o nosso serviço na igreja. Cómo debemos conducirnos en nuestra manera de vivir. Como nós devemos nos conduzir em nossa maneira de viver. Pero a veces nosotros como Usías Mas às vezes nós, assim como Uzias, transgredimos la palabra de Dios. transgredimos a palavra de Deus. Hacemos de cualquier manera. Fazemos de qualquer maneira. Actuamos de manera orgullosa, Atuamos de maneira orgulhosa, altiva. altiva. Y muchas veces eso produce la lepra del orgullo en nuestras vidas. E muitas vezes isso produz a lepra do orgulho nas nossas vidas. Y miren lo que sucedió. E olhem o que aconteceu. Dice el verso 17. Diz no versículo 17. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão. Mire la misericordia del Señor, mis hermanos. Olhem a misericórdia do Senhor. Podríamos decir que hasta este punto Poderíamos dizer que até esse ponto, Usías podría estar pecando por ignorancia. Uzias podia estar pecando por ignorância. Tal vez él no sabía cómo era la instrucción del Señor para los sacerdotes. Talvez ele não soubesse qual seria a instrução do Senhor para os Y él sacerdotes. estaba actuando imprudentemente. E ele estava agindo imprudentemente. Y Dios en su misericordia despertó el corazón de los sacerdotes y de Azarías para oponerse a Usías. E Deus, em sua misericórdia, despertou o coração dos sacerdotes e de Azarias para se opor contra Uzias. Esa es la misericordia de Dios. Essa é a misericórdia de Cuando Deus. nosotros vamos en nuestra necedad y obstinación, Quando nós vamos na nossa imprudência e obstinação, y Dios usa a sus sacerdotes para hablarnos, e Deus usa os seus sacerdotes para nos falarem, para oponerse a nuestra locura. para se oporem à nossa loucura. ¿Cuántas veces nosotros vamos tomando decisiones necias, orgullosas? Quantas vezes nós vamos tomar decisões nécias e orgulhosas? Y Dios permite que algún hermano, algún sacerdote, al ver nuestro camino, nos advierta. E Deus permite que algum irmão, ao ver o nosso caminho, nos advirta. Esa es la misericordia de Dios, Essa é a misericórdia de Deus. evitando que nosotros pequemos contra Dios. Evitando que nós pequemos contra Deus. El celo por la casa de Jehová en Azarías O zelo pela casa de Deus em Azarias lo llevó a oponerse al rey o levou a se opor ao rei y a confrontarlo. e a confrontá-lo. No te corresponde a ti, Usías. Isso não corresponde a você, Uzias. Tú no puedes hacer esto, Usías. Você não pode fazer isso, Uzias. Dios dijo que solo los sacerdotes. Deus disse que somente os sacerdotes. Hermanos, Irmão, aquí vemos dos cosas. aqui nós vemos duas coisas. Primero, la importancia que en medio del pueblo de Dios hayan hombres celosos, Primeiro, a importância de que no meio do povo de Deus haja homens zelosos, que cuiden las cosas de Dios, que cuidem das coisas de Deus, que velen por la causa de Dios, que velem pela causa de Deus, que estén vigilando cómo están conduciéndose las personas en la casa de Dios. que estejam atentos à maneira como as pessoas têm se conduzido na casa de Deus. Hermanos, Irmão, debe haber un celo santo, deve haver um zelo una santo, preocupación uma preocupação, los unos por los
los otros, uns com os outros, de la manera que estamos viviendo. da maneira como estamos vivendo. Una preocupación santa Uma preocupação santa por nuestra conducta pela nossa conduta moral, moral, familiar, familiar, doctrinal, doutrinal, ministerial. La ministerial. iglesia debe tener sacerdotes que cuiden los unos de los otros. A igreja deve ter sacerdotes que cuidem uns dos outros, De tal manera que si en algún momento aparece el orgullo en algún miembro, de tal maneira que se em algum momento aparecer o orgulho em algum membro, otros se le puedan oponer outros possam se opor a ele, en el buen sentido no bom y sentido, lo puedan exhortar. e o possam exortar. Mi hermana, Minha irmã, esa conducta no corresponde a una mujer cristiana casada. essa conduta Corresponde. não corresponde a uma mulher cristã casada. Mi hermano, Meu irmão, esa conducta no corresponde a un hombre de Dios. essa conduta não corresponde a um homem de Deus. Mi hermano, Meu irmão, un cristiano no hace ese tipo de cosas. um cristão não faz esse tipo de coisa. Hermanos, Irmãos, Dios generalmente nos habla, Deus geralmente nos fala, aun cuando estamos en nuestra necedad, ainda como quando estamos em nossa necessidade. pero a veces nosotros no identificamos Mas às vezes nós não identificamos que aquel sacerdote que aquele que se sacerdote está oponiendo a mí que está se opondo a mim viene de parte de Dios. vem da parte de ¿Y Deus. saben por qué no identificamos? E sabe por que não identificamos? Porque el orgullo ciega. Porque o orgulho nos cega. El orgullo no nos deja ver O orgulho não nos deixa ver la mano de Dios, a mão de Deus, la voz de Dios a voz de Deus, a través de sus sacerdotes. através do seu sacerdócio. ¿Cuántos padres Quantos pais, en amor, em amor, exhortando a un hijo, exortando a um y filho, aquel pequeño joven, e aquele pequeno jovem, por su orgullo, por seu orgulho, no ve la mano de Dios, não vê a mão de Deus, ni la voz de Dios nem a voz de en Deus sus padres? em seus pais? ¿Cuántos cristianos, hermano, Quantos cristãos, irmãos, orgullosos, orgulhosos, necios, nécios, no ven la voz de Dios não ouvem a voz de Deus a través de sus líderes através dos seus que líderes, les aman, que os amam, que se preocupan por que ellos? se preocupam com eles? Hermanos, siempre, Irmãos, sempre, siempre sempre que alguien se acerque a usted que alguém se aproxime de você a exhortarlo, para te exortar, aunque a primera vista ainda que à primeira vista usted no concuerde, você não concorde, si aquel hermano se aquele irmão o hermana ou irmã con amor viene a hablar con usted, venha falar com você com amor, considere las palabras. considere essas palavras. A veces puede ser ignorancia. Às vezes pode ser por ignorância. Nosotros no sabemos. Nós não sabemos. Estamos aprendiendo en la vida cristiana. Estamos aprendendo na vida cristã. Pero una cosa es la ignorancia Mas uma coisa é a y ignorância. otra cosa es la obstinación. E outra coisa é a obstinação. Aquí la gravedad del pecado de Usías Aqui a gravidade do pecado de Uzias fue la obstinación. foi a obstinação. Cuando usted habla con la persona Quando você fala com a y pessoa la persona no escucha, e a pessoa não escuta, sino por el contrario se endurece. se opõe contra você e se endurece. Es muy peligroso, hermanos. Isso é muito perigoso, irmãos. Muy peligroso ese tipo de vida cristiana É muito perigoso esse tipo de vida cristã, que no quiere la exhortación, que não quer a exortação, que no quiere la instrucción, que não quer a instrução, que no acepta límites ni mandamientos. que não aceita limites ou mandamentos. Eso en teología se llama antinomianismo. Isso na teologia se chama antinomialismo. Que el cristiano que no acepta, Tem cristãos que não aceitam, como si la vida cristiana no tuviera mandamientos, como se a vida cristã não houvesse mandamentos, restricciones, restrições, autoridades. autoridades. Aún el Rey glorioso de Israel Ainda mesmo o Rei glorioso de Israel tenía por encima de él tinha alguém acima dele, el Dios Santo, o Deus Santo, la palabra escrita a palavra escrita y los representantes de Dios, en aquel caso los sacerdotes. e os representantes de Deus, que naquele caso eram os sacerdotes. Ahora,
Por otro lado, Agora, por outro lado, como sacerdotes, como sacerdotes, nosotros tenemos la responsabilidad cuando vemos el pecado en un hermano nós temos a responsabilidade, quando nós vemos o pecado em algum irmão, de oponernos. de nos opor a isso. Porque a veces Porque às vezes evitamos la confrontación, hermanos. nós evitamos o confrontamento. Y eso hace que la persona peque deliberadamente. E isso faz com que a pessoa peque deliberadamente. Cuando usted ve el orgullo, Quando você vê o orgulho, la necedad a imprudência en un hermano, em um irmão, usted tiene la responsabilidad delante de Dios de hablar con él y señalar tal situación. você tem a responsabilidade diante de Deus de falar com ele e de mostrar a situação. Escuchaba en estos días el testimonio de un pastor Estes dias eu estava escutando o testemunho de um pastor que él cayó en fornicación. que ele caiu em fornicação. Y una de las cosas que él cuenta contando su testimonio, E uma das coisas que ele fala no seu testemunho, que a pesar de que él tenía un liderazgo de 30 personas a su alrededor, e que apesar de que ele tinha uma liderança de 30 pessoas ao seu redor, ninguno de ellos tuvo el amor suficiente para confrontarlo cuando veían su relacionamiento extraño con su secretaria. nenhum deles teve amor suficiente para confrontá-lo quando viram o seu relacionamento estranho com a sua secretária. No tuvo ninguno Não houve ninguém que le dijera: que lhe dissesse: hermano, ten cuidado, irmão, tome cuidado. esa mujer no es su esposa, usted no debería andar con ella. Essa mulher não é a sua esposa, você não deveria andar com ela. No tuvo ninguno que lo advirtiera. Não houve ninguém que o advertisse. Muchas personas alrededor de él, Muitas pessoas ao redor dele, pero personas irresponsables, mas pessoas irresponsáveis, sin amor verdadero. sem amor verdadeiro. Mejor son las heridas del que ama. Melhor são as feridas dos que amam. Si usted tiene hermanos que tienen el amor suficiente para exhortarlo, Se você tem irmãos que têm amor suficiente por você para te exortarem, agradezcale a Dios. agradeçam a Deus. Estos sacerdotes se opusieron a Usías, Esses sacerdotes se opuseram a Uzias. pero mire lo que sucedió. Mas olhem o que aconteceu. Dice en el verso 19: Diz no versículo 19. entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Hermanos, el incienso de Usías Irmãos, o incenso de Uzias no era un incienso santo. não era um incenso santo. Ese incienso de Usías Esse incenso de Uzias era una adoración falsa, era uma adoração falsa. incienso de orgullo, Um incenso de orgulho, incienso de rebelión, incenso de rebelião, incienso de desobediencia. incenso de desobediência. Porque nadie puede ofrecer Porque ninguém pode oferecer sino lo que tiene. nada do que não tem. Ahora este Usías, Agora, Uzias, al ser confrontado, ao ser confrontado, en vez de arrepentirse, ao invés de se arrepender, se llenó de ira. ele se encheu de ira. Esa es una característica de un hombre orgulloso. Essa é uma característica de um homem orgulhoso. Cuando usted confronta a un hombre o una mujer, Quando você confronta um homem ou uma mulher, esté o no usted equivocado, esté o no, esteja você equivocado ou não, generalmente el orgulloso reacciona con ira. geralmente o orgulhoso reage com ira. El orgulloso no le gusta que lo confronten. O orgulhoso não gosta de ser confrontado. Él piensa que él siempre tiene la razón. Ele pensa que ele sempre tem razão. Él piensa que él siempre está en lo correcto. Ele acha que ele sempre está certo. Aunque esté en rebelión contra Dios y su palabra, Ainda que ele esteja em rebelião contra Deus e sua palavra, él siempre piensa que está haciendo bien. ele sempre acha que está fazendo bem. Y se llena de ira. E ele se enche de ira. Y se llena de rabia. E ele se enche de Y raiva. discute. E ele discute. Y se opone. E ele se opõe. Y se amarga E ele fica amargurado con las personas. com as pessoas. Y tal vez no se da cuenta que es Dios. E talvez ele não se dá conta de que é Deus. Que Dios que le está hablando. Que é Deus quem está falando com Que ele. Dios quien está insistiendo con él. Que é Deus quem está insistindo com ele. Hermanos, ¿cómo reaccionamos Irmãos, como reagimos cuando somos confrontados? quando nós somos confrontados?
Y a veces eso le sucede a personas E às vezes isso acontece com pessoas que son exitosas, que têm sucesso, que son prósperas, que são que prósperas, son sabios. que são sábios. Ellos piensan Eles que pensam pueden confiar en su propia sabiduría que podem confiar em sua própria y sabedoria. no escuchan a nadie. E eles não escutam ninguém. Hermanos, una de las características Irmãos, uma das características de hombres y mujeres que van para la ruina, de homens e mulheres que se encaminham à ruína, para la ruina espiritual, es que ellos no oyen a nadie. para a ruína espiritual, é que eles não ouvem a ninguém. Suele acontecer eso mucho con el liderazgo cristiano. Isso geralmente acontece muito com a liderança cristã. Paul Tripp dice en un libro que estoy leyendo Paul Tripp diz num livro que eu estou lendo que hay unos pastores que llegan a un punto que existem pastores que chegam num ponto tan alto tão alto que ya no escuchan a nadie. que eles já não escutam ninguém, Sus esposas, nem suas esposas, ni a sus compañeros de ministerio, nem seus companheiros de ni a la ministério, iglesia, nem a igreja, ni a nadie. nem a ninguém. Ahora, Agora, no hay que llegar al punto del éxito ministerial não deve chegar ao ponto do sucesso ministerial para que surja el orgullo. para que você se encha de orgulho. Usías era exitoso. Uzias tinha muito sucesso. Hay personas que usted las ve en la ruina, Há pessoas que você vê na ruína que no tienen ningún tipo de éxito, e que não tem nenhum tipo de y êxito. aún así su corazón es profundamente orgulloso. E ainda assim o seu coração é profundamente orgulhoso. Ahora, Agora, mire lo que sucedió. olhem o que aconteceu. Dice el pasaje: Diz na passagem: y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. Un autor decía Um autor dizia que la lepra fue la manifestación de la condición del corazón de Usías. que a lepra foi a manifestação da condição do coração de Uzias. Dios exteriorizó el pecado en el corazón. Deus exteriorizou o pecado que havia no coração dele. La lepra A lepra se hizo visible. se tornou visível. El orgullo O orgulho fue revelado y juzgado por Dios a través de esta enfermedad. O orgulho foi revelado e julgado por Deus através dessa enfermidade. Hermanos, Irmãos, cuando viene el orgullo, quando vem o orgulho, cuando viene la obstinación, quando vem a obstinação, cuando nos rebelamos y nos airamos contra Dios y su palabra, quando nos rebelamos e nos iramos contra Deus e sua palavra, Dios va a usar la vara de la disciplina con sus hijos. Deus vai usar a vara da disciplina com seus Y filhos. aquí vemos inmediatamente cómo Dios juzga a Usías. E aqui nós vemos como Deus julga imediatamente Uzias. ¿Por qué el juicio fue tan severo? E por que o juízo foi tão severo? Piense que el templo estaba lleno de sacerdotes, Pensem que o templo estava cheio de sacerdotes. también estaba el ejército de Usías, Também estava aí o exército la de Uzias, familia de a Usías, família de Uzias. y el rey estaba siendo confrontado por los sacerdotes. E o rei estava sendo confrontado pelos sacerdotes. ¿Cómo hubiera quedado la gloria de Dios, la palabra de Dios, si no hubiera habido un juicio? Como teria ficado o reino de Deus, a palavra de Deus, se não houvesse juízo? Si Usías hubiera entrado en la casa de Dios, hubiera hecho lo que quería y no hubiera habido un juicio. Se Uzias tivesse entrado na casa de Deus e feito tudo o que ele queria sem que houvesse um juízo, La santidad de Dios a santidade de Deus hubiera sido corrompida. teria sido corrompida. Y Dios no iba a permitir eso. E Deus não ia permitir isso. Podría decir también en todos los sentidos. Podia dizer também em todos os sentidos. Siempre que el hombre se revele a Dios, Sempre que o homem se rebela contra Deus, se revele contra su palabra, se rebele contra a sua palavra, ofenda su santidad, ofenda a sua santidade, ese hombre no va a quedar inocente. esse homem não será tido por inocente. Dios va a juzgar, Deus vai julgá-lo, porque Dios es celoso. porque Deus é zeloso. Imagínense, el hombre más importante. Imaginem vocês o homem mais importante. Hermanos, llevaban jornadas donde no se encontraban reyes piadosos.
Irmãos, havia algumas jornadas onde não se encontravam reis Y piedosos. por fin surge el rey piadoso. E por fim surge um rei piedoso. Pero ese rey se rebela contra Dios. Mas aí esse rei se rebela contra Deus. Y Dios le juzga. E Deus o julga. Y dice la palabra. E diz na palavra: Dice, y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. E apressuradamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Piensen en esa imagen. Pensem nessa imagem. La lepra brota. A lepra brota. Los sacerdotes ven la lepra. Os sacerdotes veem a Él lepra. mismo se ve leproso. Ele mesmo se vê leproso. Y él es tomado y él es sacado de la casa de Dios. E ele é tomado e tirado da casa de Deus. Porque la ley prohibía que los leprosos entraran a la casa de Dios. Porque a lei proibia que os leprosos entrassem na casa de Deus. Era evidente que Dios había juzgado. Era evidente que Deus o havia julgado. Hermanos, ese pasaje me recuerda mucho un pasaje que citaba Gerson. Irmãos, essa passagem me lembra muito uma passagem que o Gerson citou. ¿Recuerdan Hechos de los Apóstoles, el caso de Ananías y Zafira? Vocês se lembram em Atos dos Apóstolos o caso de Ananias Cuando e Safira? surgió la mentira y el engaño en el corazón de ellos. Quando surgiu a mentira do engano no coração deles. Y cuando este hombre cae muerto E quando esse homem cai morto delante de todos. diante de todos. Y los jóvenes tienen que coger el cuerpo y sacarlo. E os jovens têm que pegar o corpo dele e tirar dali. ¿Saben qué dice en ese pasaje? Sabem que essa passagem diz Que sobrevino profundo temor en todos. que sobreveio profundo temor em todos. ¿Por qué Dios permitió un juicio como ese con Ananías? E por que Deus permitiu um juízo como esse com Ananias? En la iglesia, Na igreja, para generar temor en su pueblo. para gerar temor no seu povo. Porque generalmente nosotros hay cosas que no aprendemos sino por la experiencia. Porque geralmente em nós tem coisas que nós não aprendemos a não ser pela experiência. Vemos un hermano, Nós vemos um irmão, predicador, pregador. él se enorgullece, Ele se enche de orgulho. él entra en una división en la iglesia. Ele entra numa divisão na Y igreja. uno cree que las cosas van a quedar así. E ele acredita que as coisas vão ficar assim. Y nosotros también, E nós também. cuando viene el juicio Quando vem o juízo y la lepra viene, e a lepra vem, la enfermedad viene, a enfermidade el vem, divorcio viene, el divorcio los vem, problemas os vienen, problemas y vêm. uno comienza a ver que Dios es el que está juzgando esa vida. E você começa a ver que é Deus quem está julgando essa vida. Hermanos, es una experiencia muy fuerte. Irmãos, essa é uma experiência muito. Yo podría decir que en mi vida cristiana, Eu poderia dizer que na minha vida cristã, con mi experiencia como joven cristiano, com a minha experiência como jovem cristão, yo he tenido la experiencia de coger a Usías, eu tive a experiência de pôr Uzias, Ananías, Ananias, hombres preciosos homens preciosos que pecaron contra Dios. que pecaram contra Y Deus. uno ve cómo Dios juzgó eso. E você vê como Deus julgou Y isso. uno decía, este hermano que era tan precioso, E você pensa, esse irmão que era tão esta precioso, familia que era tan preciosa, essa família que era tão ¿cómo preciosa, cayó en esto? como eles caíram nisso? Y la impresión E a impressão de usted tener que coger el muerto de você ter que pegar o morto y sacarlo de la iglesia. e tirá-lo da igreja. Claro, estamos hablando de manera espiritual. Claro, estamos falando isso no sentido espiritual. Hermanos, Irmãos, el orgullo o orgulho nos lleva a cometer muchas locuras. nos leva a cometer muitas loucuras. Y generalmente Dios juzga el orgullo. E geralmente Deus julga o orgulho. Y Dios espera E Deus que espera casos como el de Ananías, que casos como o de Ananias, como el de Azarías, como o de Azarias o el de Usías, ou o de Uzias sirvan de enseñanza para nosotros, sirvam de ensinamento para nós, para entender para entendermos que debemos vivir que devemos viver en humildad, em humildade, en sujeción a Dios, em sujeição a en Deus, temor a su palabra, em temor à sua que palavra. debemos tener mucho cuidado Devemos ter muito cuidado con la osadía de nuestro corazón. com a ousadia do nosso coração. Pablo le escribe a Timoteo Paulo escreve a Timóteo para que él sepa cómo debe conducirse para que ele saiba como deve se conduzir en la casa de Dios. na casa de Deus. Todos debemos saber
Todos devemos saber cómo conducirnos. como nos conduzir. Un hombre debe saber cómo conducirse como hombre, Homem deve saber como se comportar como homem, como padre, como pai, como siervo de Dios, como servo de Deus, como ministro en el pueblo de Dios. como ministro do povo de Una Deus. mujer cristiana Uma mulher cristã debe saber cómo ser mujer deve saber como ser uma y mulher conducirse como una mujer sabia y temerosa e se comportar como uma mulher sábia e temente en el hogar, no lar, con sus hijos, com seus filhos, en la na iglesia, igreja, en su servicio, no seu trabalho, en todas las cosas. em todas as coisas. Porque a veces, Porque às vezes, cuando no sabemos cómo conducirnos quando nós não sabemos como nos comportar y somos e orgullosos, somos orgulhosos, podemos estar pecando gravemente contra nós Dios. podemos estar pecando gravemente contra Deus. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, piensen estos hombres sacando a Usías. pensem nesses homens tirando Uzias. La lepra A lepra era un juicio muy evidente era um juízo muito evidente de lo que él había hecho. daquilo que ele tinha feito. Y dice el pasaje, E a passagem diz dice en el verso 21, no versículo 21, así el rey Usías fue leproso assim ficou leproso o rei Uzias, hasta el día de su muerte. até o dia da sua morte, Y habitó leproso en una casa apartada. e morou por ser leproso numa casa separada. Hermanos, a pesar de todo el éxito de Usías, Irmãos, apesar de todo o sucesso de Uzias, una locura para Usías le causó una grave enfermedad. uma loucura de Uzias lhe causou uma grave enfermidade. Él fue excluido de la vida pública. Ele foi excluído da vida pública. Él fue excluido de su servicio como rey. Ele foi excluído do seu serviço como rei. Él nunca más volvió a entrar a la casa de Dios Ele nunca mais voltou a entrar na casa de Deus por el orgullo. por causa do orgulho. El orgullo es muy peligroso, ¿no? O orgulho é muito perigoso, Nos não? puede llevar a pecar contra Dios. Nos pode levar a pecar contra Nos Deus. puede llegar a pecar contra el pueblo de Dios. Pode nos levar a pecar contra o povo de Deus. Nos puede llegar a pecar contra nosotros mismos. Pode nos levar a pecar contra nós mesmos. En el caso de Usías, E no caso de Uzias, la vida de Usías es un ejemplo a vida de Uzias é um exemplo de cómo el pecado de como o pecado del orgullo do orgulho puede afectar gravemente nuestro camino cristiano. pode afetar gravemente a nossa caminhada cristã. Ahora vamos a volver a Isaías 6 Agora vamos voltar a Isaías 6 para ir terminando para ir concluindo en el pasaje que comenzamos. na passagem que começamos. Dice, Diz: en el año que murió el rey Usías, no ano que morreu o rei Uzias, vi yo al Señor. eu vi ao Senhor. Ahora, hermanos, Agora, irmãos, si nosotros somos sinceros, podemos decir que todos nosotros tenemos algo de Usías. se nós formos bem sinceros, nós podemos dizer que todos nós temos algo de Uzias. Algo de Usías que está en nosotros. Algo de Uzias que está em nós. Algo en nosotros que siempre nos lleva a ser muy autosuficientes. Algo em nós que sempre nos leva a ser muito autossuficientes. Algo en nosotros que nos lleva a tener en muy alta estima nuestra vida. Algo em nós que nos leva a ter em muita autoestima a nós mesmos. Y ese orgullo, E esse orgulho, ese corazón enaltecido, esse coração enaltecido, no permite que nosotros conozcamos la gloria de Dios. não permite que nós conheçamos a glória de Deus. Hay cosas en nosotros Existem coisas em nós que cierran los cielos. que fecham os céus. Y una de esas cosas es el orgullo. E uma dessas coisas é o orgulho. Mientras hayan cosas de Usías en nosotros, Enquanto hajam coisas de Uzias em nós, vivas, vivas, los cielos no van a ser abiertos. os céus não serão abertos. Hay cosas que Dios quiere revelarnos, Há coisas que Deus quer nos revelar, pero nuestro Usías mas nosso Uzias tiene que quedar fuera tem que ficar fora y morir. e morrer.
Hermanos, Irmãos, nuestro orgullo o nosso orgulho no permite. não permite. Es más, podríamos decir, Além do mais, poderíamos dizer, nuestra grandeza humana nossa grandeza humana no nos permite conocer la grandeza de Dios, não nos permite conhecer a grandeza de Deus, su gloria. a sua glória. Y necesitamos morir. E nós precisamos morrer. Hay cosas de Usías en nosotros Existem coisas de Uzias em que nós necesitan quedar fuera, que precisam ficar do lado de fora, como un leproso que necesita morir. como um leproso que precisa morrer. Hermano Pablo, es que yo soy así. Irmão Pablo, é que eu sou assim. Es que yo soy así. É que eu sou assim. Bueno, mi hermano o mi hermana, Bom, meu irmão ou minha irmã, eso tiene que quedar fuera y morir. isso tem que ficar do lado de fora. O si no, no vamos a conocer a Dios en su gloria Caso contrário, não conheceremos a Deus em sua glória y en su santidad. e em sua santidade. Dice ahí, E diz aí, en el año que murió el rey Usías. no ano em que morreu o rei Uzias. A veces pasa mucho tiempo para que Usías muera, hermanos. Às vezes passa muito tempo para que Uzias morra, irmão. Nuestro Usías es muy persistente. Nosso Uzias é muito persistente. Nuestro Usías no quiere morir. O nosso Uzias não quer morrer. Nuestro orgullo no quiere morir. O nosso orgulho não quer morrer. Mas Dios va a matar nuestro Usías. Mas Deus vai matar o nosso Nuestro Uzias. Usías no va a entrar al cielo, hermanos. O nosso Uzias não vai entrar no céu, irmão. Nuestro Usías a veces nos impide O nosso Uzias às vezes nos que impede Dios nos abra los cielos. que Deus nos abra os céus. Que Dios nos diga quién irá por nosotros. Que Deus nos diga quem irá por nós. Pero hay un año donde Él va a morir. Pero hay un año donde Él va a morir. Mas existe um tempo onde ele vai morrer. Hermanos, Irmãos, Dios va a tratar con nosotros, Deus vai tratar conosco, con nuestros Usías, com nossos Uzias, con nuestro orgullo, com o nosso orgulho, con nuestra arrogancia. com a nossa arrogância. Dice el pasaje, E diz na passagem: en el año que murió el rey Usías, no ano em que morreu o rei Uzias, vi yo al Señor. eu vi ao Senhor. Hermanos, para poder ver al Señor, Irmãos, para podermos ver o Senhor, necesitamos quitar la vista nós precisamos tirar os nossos de olhos todo aquello que pueda nublar nuestros ojos. de tudo aquilo que possa nublar os nossos olhos. Hay una historia, Há uma ya história, voy terminando. já vamos terminando. Hay una historia de un niño que iba a una iglesia Há uma história de um menino que ia na igreja. y el predicador de aquella iglesia era un hombre muy grande, E o pregador daquela igreja era um homem muito grande. muy grande. Muito grande. Y un día por esas cosas E um dia, por causa dessas coisas, el predicador no estuvo o pregador faltou. y predicó otro hermano. E outro irmão pregou. Ese hermano no era tan grande. Esse irmão não era tão Y grande. el niño le dice a su papá, E o menino falou com seu pai: papá, Papai, yo nunca había visto esa cruz tan hermosa. eu nunca tinha visto essa cruz tão bonita. Detrás del púlpito Atrás do púlpito había una cruz maravillosa. havia uma cruz maravilhosa. El niño nunca había visto A criança nunca tinha visto la gloria de la cruz, a glória da cruz. porque había un hombre muy grande en el púlpito. Porque havia um homem muito grande no púlpito. Hermanos, Irmãos, tengamos mucho cuidado tenhamos muito cuidado de enaltecernos los unos a los otros, de nos enaltecermos uns aos outros. porque entre nosotros no hay ningún hombre grande. Porque entre nós não existe nenhum homem grande. Ningún hombre entre nosotros puede robar la gloria de Dios. Nenhum homem entre nós pode roubar a glória de Y Deus. muchas veces nosotros, Muitas vezes nós, con nuestras palabras, com nossas con palavras, nuestras actitudes, com nossas atitudes, volvemos leprosos tornamos leprosos a los hombres. aos homens. No existe ningún hombre grande en la iglesia. Não existe nenhum homem grande na igreja. Solo hay uno sentado sobre el trono alto y sublime. Existe apenas um sentado sobre o alto e sublime trono. Nuestro Señor Jesucristo. O nosso Senhor Jesus Cristo. Los demás Os demais
miserables pecadores, são miseráveis e pecadores, redimidos por la gracia de Dios redimidos pela graça de Deus y usados por la misericordia de Dios. e usados pela misericórdia de Deus. Debemos tener mucho cuidado Devemos ter muito cuidado que nuestra grandeza que a nossa grandeza opaque la grandeza de Cristo opaque a grandeza de Cristo y el mensaje de la cruz. e a mensagem da cruz. En un sentido, Em um sentido, fue muy bueno para la nación de Israel foi muito bom para a nação de Israel que Usías, que Uzias houvesse morrido, menguado, que Uzias diminuísse, porque ahí Dios abrió los cielos porque então Deus abriu os céus y dio una manifestación de su gloria y de su santidad. e veio a manifestação da sua glória e da sua santidade. Entonces, hermanos, Então, irmãos, la vida de Usías, a vida de Uzias, su necedad, sua necessidade, su obstinación, sua su obstinação, rebeldía, sua rebeldia quedó escrito ficou escrita para nuestros días para os nossos dias como una enseñanza muy importante como um ensinamento muito importante para nuestras vidas. para as nossas Que el vidas. Señor nos guarde, Que o Senhor nos guarde, guarde nuestra vida, que o Senhor guarde a nossa vida, guarde la manera como nos conducimos, guarde a maneira como nos conduzimos, guarde nuestro corazón guarde o nosso coração del enaltecimiento, do enaltecimento, de la maldición de la soberbia, da maldição da soberba, de la lepra del orgullo. da lepra do orgulho. El Señor nos guarde. Que o Senhor nos guarde. Vamos a orar. Vamos orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Pai, te damos graças por tua palavra. palabra que es santa, A tua palavra que é santa, palabra que es tua gloriosa, palavra que é gloriosa, tu palabra que es verdad, tua Señor. palavra que é verdade. Señor, te pedimos que tú puedas hablar a nuestros corazones Senhor, nós pedimos que tu possas falar aos nossos y corações, que tú nos guardes del camino de que Usías, tu nos guarde do caminho de Uzias, nos guardes de la rebelión contra ti, nos guarde da rebelião contra ti, nos guardes del enaltecimiento personal, nos guarde do enaltecimento pessoal, guarda a nuestros hijos, guarda os nossos filhos, guarda a los jóvenes, guarda os nossos jovens, guarda a los hombres, a las mujeres de la iglesia, guarda os homens e as mulheres da igreja, guarda a los hermanos que están sirviendo en medio nuestro. guarda os irmãos que estão servindo no nosso meio. Oh Señor, pon un temor reverente en nuestros corazones. Ó Senhor, ponha um temor reverente em nossos corações. Ese temor que nos guarda de pecar. Esse temor que nos guarda de pecar. Ese temor que nos guarda de rebelarnos contra ti. Esse temor que nos guarda de nos rebelarmos contra ti. Ayúdanos, Señor. Ajuda-nos, Senhor. Lo suplicamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Te suplicamos no nome do teu Filho Jesus. Amén. Amém.